paciente meu acabou de fechar o diagnóstico de autismo e a mãe ficou assim, arrasada, né? Assim, destroçada, arrasada. E eu entendo, né? Eu acolho, mas eu sempre falo, não limite seu filho só porque ele agora tem um diagnóstico. Seu filho é brilhante, é uma criança que está desenvolvendo muito, mas que no meio do caminho, o médico do neurodesenvolvimento fechou o diagnóstico. Mas eu falei, ele não mudou, ele continua sendo aquela criança, sim, que até semana retrasada a gente vibrava com cada evolução. Cuidado para você não limitar o seu filho. Ele pode tudo. A gente, o cérebro humano não tem limite. Não tem. O desenvolvimento não tem limite. Às vezes quem limita o cérebro somos nós. A partir do momento que você disser, ele não consegue, sem que ele tenha tentado, ele não vai conseguir. E aí eu falava para essa mãe, o diagnóstico é muito importante, porque você agora tem muitos direitos, o seu filho tem muitos direitos, Sim. E você precisa correr atrás. São importantes. Mas é o mesmo filho que você tinha semana retrasada, em que a gente vibrava com tanta evolução que ele vem apresentando. Nós aprendemos recentemente aqui no escritório 2 adultos com diagnóstico tardio de autismo. Uma mãe com 2 filhos, concursada, bem-sucedida, uma mulher muito inteligente, com diagnóstico de autismo. Ela não se limitou pelo diagnóstico. Aí eu perguntei para o rapaz que nos procurou também, que ele recebeu recente o diagnóstico de autismo, e ele também é um profissional muito bem-sucedido, e eu perguntei, o que o diagnóstico trouxe para você? E ele principalmente falou, e é muito importante para mim, explicou muita coisa. Eu sempre estava me adaptando às situações. Começa a se entender. Exatamente, foi muito importante para ele, mas não trouxe nenhuma limitação. Né? E aí eu te falo, se talvez esse diagnóstico tivesse vindo quando ele era criança, não sei se ele teria tido toda essa evolução, se talvez, não estou falando que não é importante, mas é muito importante, mas é importante não limitar. Não limitar com o diagnóstico. Não limitar. A gente acompanha, porque o escritório hoje atende, né, muitos casos dos direitos dos autistas, porque infelizmente, a nossa sociedade continua discriminando as pessoas. A nossa sociedade continua negando os direitos das pessoas atípicas, PCDs e autistas. Então, a gente tem uma procura muito grande nessa área, porque apesar de existirem as leis de proteção, a sociedade ainda cria obstáculo para o cumprimento dessas leis. Mas hoje, aí, em função disso, a gente acaba acompanhando mais pessoas que tiveram diagnóstico. E existe um desembargador em Santa Catarina, o doutor Alexandre, ele faz questão de usar o colar quando ele vai às reuniões, nas audiências, ele faz questão de demonstrar que ele é autista, e para que as pessoas entendam, porque é muito importante respeitar, é preciso entender, é necessário criar espaços para que eles vivam com tanto conforto, com tantas condições quanto as pessoas típicas, quanto nós, né? Tem um esportista também, que é lutador de jiu-jitsu, e ele foi tetracampeão mundial, e ele é autista nível 2 de suporte. Mas o fato dele ser nível 2 não limitou. Tem um corredor de moto velocidade, e ele também, o diagnóstico também não limitou. Né? O fato dele ser o hiperfoco até ajudou nessa situação. Ele mentaliza, é muito bonito ver, porque ele, antes da corrida, ele mentaliza os movimentos da pista. E isso é o hiperfoco do autismo que traz para a pessoa. E ele conseguiu tirar melhor proveito disso, ao invés de criar isso um obstáculo. Então é muito importante que a gente
crie esses espaços, que a gente permita a essas pessoas viverem com conforto, com dignidade e respeitando os direitos, que não são privilégios, não são favores, são direitos, né? É muito importante que as pessoas tenham essa consciência e abram esses espaços. É muito importante esse trabalho que você faz com os pais, de colocar para eles: olha, veio o diagnóstico, você verifica as possibilidades que você tem com esse diagnóstico e não limitar, né, a criança por causa do diagnóstico. O diagnóstico vem para te ajudar, para te alavancar, para te mostrar o caminho, E não porque para limitar. é muito difícil você saber que existe alguma coisa sem saber o que é. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você sabe o que é e sabe como lidar. E eu falo assim, nesses anos todos, se tem um diagnóstico que nos desafia, é o autismo. Por quê? Não tem regra. Não. Uma criança no espectro autista, nível 1, por exemplo, 3 anos, outra criança no espectro autista, nível 1, são completamente diferentes. Né? Eu falo que cada criança que chega na minha vida é um desafio. É como se eu estivesse começando tudo do zero. Claro, eu tenho técnicas, eu tenho estudo, eu tenho preparo, eu sei algumas coisas que eu preciso seguir. Mas algumas me desmoronam completamente, porque eu sei que com aquela ali eu não posso seguir nada disso. Eu falo assim, é um aprendizado em cada história. Sim. E eu tenho muita esperança, sabe? Assim, eu tenho muita fé, muita esperança. Eu acho que os espaços estão se abrindo, os trabalhos como o que vocês fazem. Eu acho que as pessoas, se Deus quiser, estão ficando mais conscientes e menos preconceituosas, né? Em relação ao autismo, eu preciso crer, sabe? Assim, eu preciso acreditar, porque, gente, é um índice muito grande. Sim, sim, a estatística está aí. Tá aí, comprova, não tem como negar.